Gurizada, o negócio é o seguinte, neste meu vídeo eu quero te mostrar o meu debate com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Foi na tarde desta sexta-feira, na Rádio Bandeirantes, no programa Atualidades Esportivas. Eu fiz uma questão ao presidente Alessandro Barcelos, ele não gostou, reagiu e você vai ver agora. É claro que tem convite pela inscrição de todos vocês aqui no canal do Menegas, valendo o like, todo mundo muito bem-vindo também nos comentários. E aqui, ó, tá o meu Instagram, Meneghete Jornalista. Me acompanhem lá também para que a gente tenha uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais estreita. Eu rodo a vinheta e na volta te mostro o meu debate com o presidente Barcelos, hoje à tarde, na Rádio Bandeirantes. Foi no programa Atualidades Esportivas, lá estavam o Ribeiro Neto e o Sérgio Boas, âncoras do Atualidades Esportivas, sempre de segunda a sexta-feira, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, entre 4 e 6 da tarde. E também os repórteres, Tiger Junk, Matheus Dávila, entrevistando o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Lá pelas tantas eu fiz um questionamento e o presidente não gostou. Importante. Enquanto eu estava ali me preparando para fazer uma pergunta ao presidente Colorado, o assessor de imprensa do presidente Thiago Rocha mandou um recado para a nossa produção, para o Eduardo Rodrigues, pedindo que a entrevista fosse encerrada, porque o presidente tinha outros compromissos. E este contexto é importante e eu vou te colocar, melhor do que eu falar, até porque aqui o presidente Barcelos não está para colocar o seu ponto de vista, é eu te apresentar como foi este debate com o presidente Barcelos. Presidente, aqui Meneghete vai lhe perguntar. Boa tarde, satisfação conversar com o senhor. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para ti também. Tudo bem. O momento é extremamente positivo do Inter nestes últimos dias, mas como a gente ficou um tempo sem conversar, e como nós não temos acesso ao vice de futebol Emílio Papaléu, por decisão dele ele não concede entrevista à Rádio Bandeirantes, e a gente respeita isso. Eu sei que o seu assessor, o Thiago, está mandando aqui mensagem para a nossa produção para que a gente encerrasse a entrevista, mas eu peço a compreensão do Thiago e sua, porque a gente tem que conversar com o senhor e, no caso, repassar aos nossos ouvintes, especialmente aos torcedores do Internacional, este momento do Inter e o que aconteceu nos últimos tempos. Até porque houve aí, o senhor já explicou isso na pergunta do Tiger, houve um encolhimento de manifestações públicas num momento sensível de demissão de um treinador. Na sua gestão, a sua gestão está completando agora, entre hoje e amanhã, 16 meses, o senhor está fechando 16 meses de gestão. 5 treinadores em 16 meses. Abel, Ramírez, Aguirre, Medina e Mano. Um deles o senhor não escolheu, mas trabalhou, Abel Braga. O que isso mostra da sua gestão, presidente? Em primeiro lugar, eu escolhi o Abel Braga. Ah, perfeito. O Abel Braga estava aqui e eu, como presidente, mantive o Abel Braga. Então é importante deixar isso claro, porque sempre é uma tentativa de negar isso, e eu acho que isso não soma para aquilo que foi o resultado na reta final do Campeonato Brasileiro. Não, eu achava que era da gestão do presidente Medeiros. Teve ampliação de contrato ali, né? É que tu tens dito isso, Meneghete, e outros também, e esquecem que, inclusive, quando assumimos o Internacional, o clube se encontrava a 9 pontos do líder, em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E parece que, quando a gente assumiu, o Inter já era vice-campeão brasileiro. E isso não foi, foram dois meses duros de trabalho, do qual nós tivemos muito orgulho de ter participado dessa reta final e ter levado o Internacional, infelizmente, por um gol, a não ser campeão brasileiro. Não, está bem colocado, está bem colocado. Mas em relação também o teu comentário sobre algum tipo de posicionamento, ele não é um posicionamento do clube, ele é um posicionamento pessoal. O Internacional tem falado todos os momentos que é solicitado por essa presidência ou em entrevistas coletivas com a Band. Eu não vou fazer uma DR aqui em público, mas eu acho que é necessário que a gente tenha também, e o ouvinte ouve, o teu ouvinte, teus ouvintes, os ouvintes da Band, eles acompanham os canais da Band, sabem também o quanto o vice-presidente de futebol tem sido atacado, muitas vezes, inclusive, na sua questão individual. E o senhor tem um exemplo, presidente? O senhor tem um exemplo disso? Eu tenho vários exemplos, mas por favor. A gente pode fazer um levantamento aqui e enviar para vocês. Mas diga só um exemplo agora aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando agora. Várias declarações foram feitas, o Meneghete. Só um exemplo de crítica pessoal. Em relação ao Papaléu, em relação ao executivo anterior, Paulo Brax,
né? O senhor acha que chamar de incompetente é crítica pessoal ou é uma avaliação do trabalho? Aí eu posso entender o que o senhor quer dizer. Né, Meneghetti? Depende como for dito. Se for relacionado à incompetência... Mas aí eu não vou usar aqui os adjetivos porque eu estarei reforçando... É que o senhor falou, né, presidente? O senhor citou, mas eu estou lhe pedindo um exemplo, já que o senhor quer entrar nesse teor da conversa. Eu acho ótimo. Chamaram o executivo de futebol de Samambaia. Eu nunca chamei, né? O Baldasso fez um comentário, né? Não, a Band. Não, a Band não. Um jornalista da Band. Mas aí é um jornalista. É, o jornalista da Band. Pois é. Mas enfim... Não, mas ao vice futebol, especificamente, Paulo Brax já não está mais, o clube rescindiu o contrato. Ao vice futebol, uma crítica pessoal. Posso fazer aqui, te mandar, na próxima entrevista, eu falo ao vivo aqui. Tá, eu acho bom para não ficar no ar. Mas eu tenho certeza, e tu sabes bem, podemos identificar como críticas ao trabalho, porém... Não, mas eu nunca critiquei a vida pessoal do Papaléu, que eu até desconheço, sei que ele... Não, ao trabalho dele no Internacional... Não, o trabalho dele no Internacional não é pessoal a crítica, né, presidente? É o exercício da função, né? Que nem eu lhe criticar, que nem eu critico o Bolzan, Denis Abraão... Mas a gente não faz isso em relação a vocês também, né? Mas vocês não são jornalistas, presidente, o senhor é presidente do clube. Pois é, mas e vocês são jornalistas. Sim, e nós avaliamos o trabalho, é assim que funciona, o seu trabalho nós avaliamos. Então vocês só podem avaliar o trabalho dos outros, não podem ser avaliados. Não, claro que pode, o senhor está avaliando agora aí. Isso, presidente. O senhor está avaliando, mas... Isso é só um detalhe. Presidente... Eu só quero um exemplo de uma crítica que foi feita pela minha pessoa pessoal ao vice de futebol Emílio Papaléu. Talvez eu entenda. Por isso que eu lhe perguntei. O senhor acha que eu chamar de incompetente? Porque realmente eu já chamei o Papaléu de incompetente, chamei o João Patrício, Paulo Luz, Romildo Bolzan, Denis Abraão, Vitório Pífero, chamei vários dirigentes que eu acho que foram incompetentes no exercício da função e continuarei fazendo jornalismo assim. Mas também elogio, né? Como, aliás, hoje elogiei o Papaléu. Hoje. Deixa eu te dizer, eu toquei nesse assunto porque tu fosse... Claro, fique à vontade. Em relação a isso... Mas eu acho ótimo isso, presidente. Uma posição do clube não é uma posição do clube. Eu nem falei em posição do clube, eu falei que era uma posição do vice de futebol. Com a gente, porque o vice de futebol... Então, eu quero deixar claro que há aí uma questão que precisa ser enfrentada e nós estamos dispostos a tratar disso de uma forma muito tranquila, mas na medida em que a gente possa ter um diálogo que não seja permanentemente de adjetivação. Mas hoje ele foi elogiado, ontem ele foi elogiado, então aí... Mas assim, presidente, nós não vamos mudar a nossa linha editorial. Nem nós vamos mudar a nossa Isso aí, então tá posto isso aí, desde outubro... Educação, como assim? O que o senhor falou de verdade? Desculpa, não queria... Não, nós vamos falar sempre a verdade. Mas a Bandeirantes não fala a verdade, na sua opinião? Não, falando de nós aqui, não estou falando da Band. Tá bom. Estou falando da nossa postura. Tá bem. Mas assim, presidente, o espaço está sempre aberto. Desde outubro, o vice-presidente de futebol do Inter promove um boicote. Acho que isso fere a isonomia. Eu não ia nem abordar esse tema com o senhor. Acho que isso fere a isonomia. Mas só atingiu o objetivo, Meneghetti, que era criar polêmica em... Não é esse o objetivo. O meu objetivo é uma pergunta que eu lhe fiz. Está atingido. Tenho visto que a linha editorial tem sido sempre a da polêmica. Não, isso é uma visão sua e eu respeito. O senhor está dizendo isso, eu respeito sua visão. Respeita também essa linha editorial e acho que tu é um habilidoso nisso e acho que conseguiste o objetivo. Não é, o objetivo é que o senhor respondesse a minha pergunta. 5 técnicos em 16 meses. O que isso diz da sua gestão? Se o senhor quiser responder. Bom, aí voltamos ao assunto do Internacional, que é o mais importante, eu acho, para o nosso torcedor hoje, para o teu ouvinte, enfim, para todo mundo que quer nos escutar. De fato, é isso que eu falei antes, Meneghetti. Nós tentamos e fomos eleitos aqui numa composição com um conselho de gestão, com o objetivo de mudar a forma de jogar, de buscar um modelo de jogo que pudesse ser mais propositivo e buscamos treinadores com esse perfil. E infelizmente, por falhas, sejam nossas, de plantel, dos profissionais, da escolha, da ação, não deram o resultado esperado dentro de campo. E isso fazendo com que a gente possa, reavaliando as nossas escolhas enquanto direção para o comando do futebol, quanto também, né, do grupo de atletas que a gente vem reformulando. E a gente espera chegar num ponto de equilíbrio, num ponto ideal, onde o clube esteja preparado para fazer uma transição e tenhamos um grupo de atletas
e de comissão técnica competitiva. E dentro deste jornalismo democrático que eu pratico há 35 anos, acho muito mais justo eu colocar este embate para que vocês pudessem assistir, para quem não estava acompanhando a Rádio Bandeirantes naquele momento. Peguei essas imagens do canal do YouTube da própria emissora, né, lá o Esporte Band RS, se inscrevam lá. Mostrei. O presidente não está aqui no meu canal neste momento para colocar o seu ponto de vista, está na entrevista como está o meu. Eu só digo o seguinte: tudo dentro de uma normalidade. É assim que se faz um embate, um debate de ideias de forma democrática, e é assim que eu exerço esta profissão já há 35 anos. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações se gostarem dos meus vídeos, valendo o like. Meu Insta, hein? Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá também. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.